poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Como vai a sua vida com Deus? Como está a tua comunhão com o Pai? Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, vamos orar, vamos falar com o Papai do céu. A Bíblia Sagrada diz que 2 ligar na terra será ligado nos céus. Ora pela palavra, pastora. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Já fizemos a oração inicial. E agora vamos orar para Deus abrir o nosso entendimento. Amém? Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por este momento. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por nos dar força, por nos dar determinação de estarmos aqui, Senhor, meu Deus, falando do teu reino, falando da tua palavra, Senhor, meu Deus. E nós pedimos, Senhor, que na palavra de hoje o Senhor venha nos ensinar mais um pouco de como o Senhor está buscando as tuas maravilhas. Oh Deus poderoso, nós temos muitas promessas vindas do Senhor. Nós temos muitas promessas vindas do Deus Pai. E nós vamos buscar através do poder da palavra de Jesus Cristo, do poder do sangue de Jesus Cristo, nós vamos buscar esta promessa para nossas vidas. E através desta palavra de hoje, que nós vamos estar aprendendo mais um pouco do teu reino, em nome do teu Filho Jesus. Amém, pastor? Amém, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra, pastor, me lembrou agora que eu ouvi. A palavra é tudo para nossas vidas, né? A palavra de Deus, a Bíblia, é ensinamento, é consolo, é alegria, e eu vejo como manual também das nossas soluções, né? Quem está perdido, vai ler a palavra, vai ler a palavra, vai ler a Bíblia. Lá tem muito ensinamento de como nós resolvermos a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha chamada procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Eita! O que é, pastora, procrastinação? É um adiamento, protelação de uma ação para ser resolvida depois. Resolver depois? Procrastinação é a arte de deixar tudo para depois. Eita! Procrastinação é a arte de pegar as coisas boas e torná-las em ruins, de pegar as coisas fáceis e torná-las em difíceis, porque você deixa para depois e depois você não tem tempo, depois você não tem cabeça, depois você não consegue resolver aquilo que era tão fácil fazer. Por que o pastor está falando sobre isso nessa tarde, nesse início de noite? Porque nós temos um chamado de Jesus, nós temos uma promessa, um chamado do Senhor para cumprirmos, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esse é o chamado, é uma ordem de Jesus. Mas junto com essa ordem vem uma promessa: estes sinais seguirão aos que crerem. Você está entendendo? Jesus te dá o respaldo para fazer a obra. Jesus te capacita para fazer o ID. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na
serpente, se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Aleluia. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Você está entendendo? Você está vendo o chamado, a ordem de Jesus para nossas vidas? O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos, que é o nome do evangelista que a gente conhece como Marcos, entre 55 e 65 depois de Cristo. Marcos não era discípulo do Senhor, mas ele foi reunindo informações a respeito de Jesus, que se tornou um evangelista. Amém? E o que acontece com Marcos? Que ele escreve para um grupo de cristãos que moravam em Roma. E Roma era um lugar cruel, um lugar que matava cristão, que incendiava, que lançava nas arenas, que fazia os cristãos de escárnio. E Marcos, ao escrever esse evangelho, tinha a finalidade de encorajar os cristãos romanos. E a nossa finalidade, pastora, nessa tarde, é encorajar a igreja de Cristo a não procrastinar. Amém. É te encorajar a ser rápido na obra de Deus. É te encorajar a fazer o que você tem que fazer para Jesus. Eclesiastes 9:10 diz: o que vier à tua mão para fazer, faze-o com toda a tua força, com todo o entendimento, porque na sepultura para onde tu vai não há indústria, não há ciência, não há nada. Então faz agora o que tem que fazer para Jesus. Então o objetivo dessa live é simplesmente te encorajar a se posicionar no caminho do Senhor. Amém. No Evangelho de Marcos não tem genealogia, sabe aquele nome chato, fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, lembra disso? Que tem Mateus. Por que será que não tem, pastor? Por que não tem? A pergunta da pastora: por que não tem genealogia no Evangelho de Marcos? Eu vou te contar um segredo. No de João também não tem. Olha que top! Sabe por que não tem genealogia no Evangelho de Marcos? Deixa eu ajeitar aqui a música aqui. Não tem genealogia no Evangelho de Marcos porque Marcos apresenta Jesus como servo. Servo é escravo, e escravo não tem genealogia. Quando se comprava um escravo, ninguém queria saber quem era a família dele. A pessoa queria saber se ele era fortão para carregar as coisas, para fazer os trabalhos que precisa fazer. Então, servo não tem genealogia. E Marcos apresenta Jesus como servo, porque Marcos prega para a igreja que está em Roma, que eram os dominadores do mundo. Então os romanos preferem ação do que palavra. Eita! Você está entendendo? Ação. Ação. Luz, câmera. Ação. Ação. Você tem agido em prol do reino? Ou está procrastinando? Deixando para depois? Quando eu me aposentar eu prego. Quando eu terminar meus estudos eu prego. Quando eu terminar a faculdade eu dou tempo para Jesus. Mateus tem genealogia porque Mateus apresenta o evangelho do rei. Então Mateus pega para os judeus e ele tinha que provar por A mais B que Jesus tinha nascido na tribo de Judá, que era a tribo que descendia aos reis, a tribo da genealogia real, a tribo do filho de Davi. Amém? Então Mateus traz genealogia, que Mateus pega sobre rei. Rei tem que ter documento, escravo não. Tá entendendo, pastora? É. Agora Lucas
apresenta Jesus como filho do homem. E Lucas escreve para o povo grego, para o povo sábio. Então no evangelho de Lucas tem poesia, tem cultura e tem genealogia. Porque quem é culto tem família. Quem é culto tem uma história, tem uma descendência. Você está entendendo? Então Marcos não tem, Mateus tem, Lucas tem, João não tem. Agora por que João não tem? Eita! Aleluia! Por que João não tem? Porque foi escrito para todos os homens, para todas as características de homem, todas as, posso dizer, raças? Raças, tribos e nações. O evangelho de João foi escrito para todos, sabe por quê? Todos. João apresenta o evangelho do Filho de Deus. Aleluia. E Deus não tem genealogia. Deus é um ser existente por si só. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João vai lá, ó, lá no infinito, aleluia, para falar de um Deus que te ama. Glória a Deus. Para falar de um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz: e vimos a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. Eu amo esse Jesus que eu prego. Eu amo esse Senhor que eu sirvo. Porque se eu dependesse dos homens, eu já tinha parado há muito tempo. Se eu dependesse de aplausos, eu nem tinha chego. Se eu dependesse de elogios, se eu dependesse até mesmo da minha igreja, eu não estava nem aqui hoje. Mas eu dependo de Jesus. Aleluia. Ele é o motivo da minha canção. Jesus. Ele é o motivo de eu abrir meus lábios e querer viver cada dia para ministrar sobre Ele. Então o Evangelho de Marcos, é o Evangelho que mostra Deus em Jesus servindo. O Evangelho de Marcos mostra Jesus trabalhando, pregando. Louvado seja Deus, fazendo a obra, curando. E o Evangelho de Marcos começa assim. No verso 4 diz que apareceu João Batista pregando o batismo do arrependimento. Por que nós não batizamos criança? Porque criança não sabe nem que tem pecado. E evangelho é símbolo de arrependimento, é confissão de arrependimento, batismo é um ato público de confissão de arrependimento. Onde você diz diante das pessoas, das testemunhas e do pastor que está batizando, que você quer se batizar porque se arrependeu e quer ser servo do Senhor. Amém? Então, louvado seja o santo nome do Senhor. Verso 2 de Marcos 1. Vamos ver que o evangelho do já, o evangelho de Marcos, o evangelho do servo, de quem tem pressa, de quem tem necessidade. É por isso que nós estamos aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus, que tem muita gente assim com necessidade de ser abençoado pelo Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus diz em Marcos 1, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 2, que aconteceu que naquele dia João Batista, pregando lá e batizando no deserto lá no Rio Jordão, vem da Galiléia, vem Jesus e se batiza com João. Aí começa já a sequência da rapidez. Deus tem pressa. Por quê? Que logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e logo, imediatamente, Jesus se batizou, os céus se abriram, veio uma voz de lá de cima que disse: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Aleluia. Será que nessa noite Deus pode olhar para você, pode olhar para mim? Será que nessa noite Deus pode olhar para nós e dizer: eu tenho prazer no meu servo? Porque você está correndo pelo reino. Ou Deus não pode dizer que tem prazer porque estamos procrastinando com as coisas do reino.
E Jesus sai da água e logo, novamente, o Espírito impele ao deserto. Mas quando Jesus vai ao deserto, vence Satanás, vence a tentação, é alimentado pelos anjos, é servido pelos anjos, Jesus volta no poder sobrenatural. Imagina um lutador de boxe que vence a luta. Ele é o campeão de todos. E Jesus foi lá, venceu os ataques de Satanás e se tornou campeão de todos. Aleluia. Aleluia. Jesus volta agora mais poderoso ainda do que estava. E quando passa junto ao mar da Galileia, vê os pescadores e fala assim: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Se você não sabe a obra que Deus tem na tua vida, a obra é essa daí. Deus te chamou para ganhar almas para Jesus. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Você está entendendo o chamado de Deus na tua vida? Você pode cantar no coral, você pode fazer parte do grupo de evangelismo, você pode arrumar a igreja, você pode trabalhar na cantina, você pode cantar na mocidade, você pode cantar no grupo de música da igreja, mas o objetivo de Jesus ao morrer na cruz e te salvar é para que nós nos tornássemos pescadores de homens. Amém? Amém. Então quando Jesus chama aqueles homens, logo eles deixam a rede e seguem Jesus. É impressionante. Logo. Rápido. O que é que você ainda não deixou para seguir a Jesus? Tem alguma coisa que está te prendendo de seguir a Jesus. Mas vem para o evangelho do servo. Tem pressa, tem necessidade. As coisas acontecem assim, uma atrás da outra. E Jesus quer fazer algo hoje ainda na tua vida com rapidez. Amém. Jesus quer agir imediatamente. Aleluia. Aleluia. E os pescadores largam a rede logo e seguem a Jesus. E Jesus sai dali, chama outros. Depois Jesus vai numa sinagoga. Observem isso, olha que coisa linda. Jesus entra na igreja. A sinagoga era uma igreja. Tinha o templo, a matriz, e a sinagoga eram as congregações, para você entender. Jesus entra numa igreja e a Bíblia diz que lá na sinagoga tinha um homem endemoniado. Olha aí, dentro da igreja. Quem é que não deixa você fazer a obra de Deus? Quem é que te impede de ganhar alma para Jesus? Quem é que te impede de se aplicar no reino? Tem muita gente endemoniada dentro da igreja. São apenas religiosos, vão lá no templo, cantam, bate palma, dá oferta e vai para casa e não faz mais nada. Tem uns que só aparecem no domingo. Mas eu louvo a Deus, porque Jesus entrou naquela sinagoga e Jesus está entrando na nossa casa nessa noite. Aleluia. Algo vai acontecer, o mal vai sair, o que te prende vai deixar, o que te amarra vai arrebentar, as correntes que te prendem vai quebrar em nome de Jesus, as muralhas vão cair, as algemas vão abrir, as trancas, os portões de ferro vão ser despedaçados, porque chegou aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, para trazer liberdade para nossas vidas. Aleluia. Recebe aí, varão. Glória a Deus. Recebe aí, varoa, Lalo Fernandes. Meu filhão amado, Lalo, Amanda, meus lindos. Pai ama vocês. Aonde quer que vocês estiverem, o amor é o mesmo. Ganhei a noite, pastor. Ganhei a noite agora. Meu lindão, fica conosco, que Deus te abençoe. Compartilha essa live aí. Chama essa turma aí para matar a saudade do pastor. Louvado seja Deus. Então Jesus entrou na sinagoga, estava lá um endemoniado na sinagoga, um endemoniado dentro da igreja. Mas Jesus estava lá, louvado seja Deus. E Jesus
Quando chega ali, ó, o poder de Deus é tanto. Falei que Jesus voltou, ó, poderoso do deserto. Quando você vence, a tua autoridade aumenta. Aleluia. Jesus voltou lá do deserto. E quando ele entra na sinagoga, o demônio que está na pessoa fala assim: que temos nós contigo, vieste nos destruir? Bem sei que tu és o santo de Deus. O diabo conhece o poder de Deus. O diabo conhece o nome de Jesus. O diabo conhece quem faz a vontade de Deus. Mas Jesus falou assim, ó: cala-te. Porque com o diabo a gente não gosta de ter papo, não. A gente tem que ter papo é com Deus. Comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus falou: cala-te e sai dele. E logo saiu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 6 diz assim: e logo correu a sua fama pela província da Galileia. Você está entendendo? Então, as coisas no evangelho do servo acontecem rapidamente. Jesus tem pressa, a obra de Deus tem pressa. E por que você está aí moscando? Você está entendendo? Então Jesus agora pega e sai logo da sinagoga, que as pessoas ficaram tudo, né? Em cima ali, que Jesus realiza um grande milagre de libertar o homem do demônio. As pessoas ficam tudo em cima, tudo que é oração, tudo que é pedido, tudo que é tocar. E vai para cá de Simão Pedro. Chegou lá, tinha outra pessoa endemoniada lá. Eita. A sogra de Pedro. Oh, Jesus. Isso quer dizer que as sogras são endemoniadas? Não, não é isso não. É que aquela mulher estava com a febre tão alta que aquela mulher estava morrendo. E logo lhe falaram dela. Tá vendo? Quem está doente tem pressa. Quem está endemoniado tem pressa. Quem quer ser abençoado tem pressa. E o reino de Deus tem pressa que eu e você se posicione. Com pressa. Com pressa. Isso aí, pastora. E a Bíblia diz que chegando Jesus tomou-a pela mão e a levantou. Aí sabe o que acontece? Imediatamente a febre a deixou. Aleluia. É milagre atrás de milagre, ação atrás de ação. Glória a Deus. Lalo Fernandes, saudade de ver o meu pastor pregando aqui em Campo Grande. Vou aparecer, vou aparecer. Mantenha um contato, que quando eu for aí, eu quero ir tomar um cafezinho aí com vocês. Louvado seja Deus. Imediatamente a febre deixou. A mulher foi curada na hora. E sabe o que a sogra de Pedro fez depois que foi curada? E logo servia. Tem pessoa que recebe bênção e vai embora. Tem pessoa que é curada e não volta para dar testemunho. Tem pessoa que Deus abençoa financeiramente na oferta da igreja. Tem pessoa que recebe a bênção do céu e nunca mais aparece na vida de ninguém. Mas essa mulher que recebeu essa graça foi curada imediatamente, foi livre da morte, ela passou a servir Jesus logo. Viu o que é o evangelho do servo? É o evangelho do já, o evangelho de quem tem necessidade, é o evangelho daquele que, louvado seja Deus lá, também vou, é o evangelho daquele que se coloca à disposição de Deus. Aí Jesus sai dali, aí aparece um leproso. Aparece um leproso, pastora. Aquele leproso diz para Jesus assim: mestre,
se quiseres, se quiseres, pode me limpar. Aí também aconteceu. E logo a lepra desapareceu. Porque Jesus disse, eu quero. Logo a lepra desapareceu. Olha só. Não importa o teu erro, filho. Não importa o teu pecado na tarde desse dia, na noite desse dia. Não importa qual seja a tua, a minha, a nossa fraqueza nesse momento. Se você colocá-la diante de Jesus que ressuscitou, logo a lepra vai desaparecer. A fraqueza vai embora. Aleluia. Jesus vai te levantar hoje, nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquele homem ficou limpo e nós vamos ficar sarados em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Você está entendendo que coisa tremenda? Você está entendendo como é fantástico o Evangelho de Marcos? Bênção atrás de bênção, cura atrás de cura, libertação atrás de libertação. Porque Jesus tinha um posicionamento. Quando eu olho para esse texto de Marcos, agora eu vou pular lá para o final, para o 16. Quando eu olho para esse texto de Marcos, no capítulo 16, eu me sinto constrangido de pregar a palavra de Deus. Eu me sinto impulsionado para pregar boas novas de salvação, pastora. Porque é um texto que nos comove, é um texto bem atual para o dia de hoje. Abre a sua Bíblia aí em Marcos 16, capítulo 16. Você vai ver que coisa tremenda. Era como se eu estivesse lá agora. Hoje não é domingo da ressurreição. Esse texto aconteceu de sábado para domingo. Que diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. O Elis Guedes, seja bem-vindo, cunhadão. As três Marias compraram aroma para ungir o corpo de Jesus. Era tradição deles embalsamar a pessoa e jogar perfume. Como os soldados levaram Jesus, colocaram no sepulcro e colocaram a pedra, elas não puderam ungir. Mas olha a atitude dessas mulheres. Elas compraram o perfume e falaram: vamos lá no sepulcro. E no primeiro dia da semana, para eles que era o domingo, de manhã cedo ao nascer do sol, diziam umas às outras: quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? Eita! Mas sabia, pastora, que tinha... Não, e duas situações. Uma pedra lá, né? Sabia. E duas situações. No primeiro dia da semana, não foi no segundo, no terceiro, no quarto. Foi no primeiro dia da semana. Elas não procrastinaram? Não. E logo pela manhã cedo. Foi de manhã cedo, não foi à tarde, não foi à noite. Tá vendo? Elas não deixaram para depois, não é isso? Isso. Elas sabiam que tinha uma pedra. Mas elas colocaram o desejo no coração. Eu vou ungir o corpo do meu Senhor. E foram. E no caminho se questionaram: quem vai tirar a pedra? Mas quando elas chegaram lá, gente, meu Deus do céu, quando elas chegaram lá, vocês não sabem qual foi a visão que elas tiveram. O que elas viram, pastora? Eita, Senhor, O que elas viram? Viram que a pedra estava
revolvida. A pedra já tinha sido tirada. Que coisa tremenda. Porque foram logo. E a pedra era Muito grande. Aquela, nossa, muito grande. que antigamente o sepulcro não era igual hoje. Que cava-se um buraco e desce o caixão. Ou levanta um muro, faz-se as gavetas e coloca o caixão dentro das prateleiras. Não era assim. O sepulcro antigamente era feito nas rochas, então cavava um buraco enorme. E ali colocava-se 2 ou 3 mortos. E para que as aves não entrassem ali e para o cheiro de cadáver não ficar muito forte, era colocada uma enorme pedra na porta do sepulcro. Então essas mulheres colocaram no seu coração de lá, derramaram o perfume sobre o corpo de Jesus. E tinha uma pedra lá, mas elas não ligaram para isso. Vamos lá. E você sabe o que aconteceu? Indo elas, aconteceu um milagre. O seu milagre está quando você vai buscar Deus. Aleluia. O seu milagre está quando você vai na direção do Senhor. Se você ficar em casa esperando, não tem milagre. Se você ficar em casa chorando, não tem milagre. Se você ficar em casa reclamando, não tem milagre. A resposta da tua vitória está em você sair de casa e ir buscar o Senhor. Vocês estão entendendo? Escreve aí no comentário. Escreve um amém aí no comentário para me saber se você está entendendo. Elas tinham todo motivo para não ir. O nosso tema aqui é procrastinação. Elas tinham todo motivo para não levar o perfume, porque sabia que tinha uma pedra na porta do sepulcro. Mas saíram de madrugada, no primeiro dia da semana, e foram até onde Jesus estava. Você está entendendo? Isso, Lalo, amém. Logo pela manhã. Então, procrastinação é a mania de deixar as coisas para fazer depois. Depois você se enrola, depois não dá mais tempo, depois você se atrasa, depois você não faz, depois você não tem cabeça, depois você não tem tempo hábil. E procrastinar também é pecado. Isso aí, Kleber, estou entendendo sim, obrigado. Vocês estão dando aí um feedback aí pra gente. Então você deixar para depois. Amanda, minha linda, beijão. Essa Covid vai passar, nós vamos aí se abraçar bastante. Eu, Lalo, os filhotes que estão lindão. Louvado seja Deus. Então veja bem. Isso aí, Tata. Então veja só. Procrastinar é isso. É pedir para se enrolar. É pedir para transformar bênção em maldição. É pedir para transformar solução em problemas. Vou repetir Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à mão, faze conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde vai, não há ciência nem indústria. Então a hora de fazer é agora, não é depois. Quantas pessoas estavam vivas ontem, hoje já não estão mais. Entendeu? Isabela Vieira, seja bem-vindo, querida. Então vamos lá. Então no que concerne a fazer a vontade de Deus, como estamos em relação ao Senhor? Hoje a desculpa é o Covid,
Não, pastor, não pode ir para a igreja. Eu não vou por causa do Covid. Mas quando a igreja estava aberta e você podia ir, você não ia. Hoje você reclama que não pode ir. Mas quando estava aberta, você não ia. Então o problema não é o Covid, o problema é você deixar para depois. Ontem, qual era a desculpa? Antes do Covid. Eu trabalho muito, eu estou cansado, eu não tenho tempo, tá? Eu não posso ir agora. Quantas pessoas nós convidamos para a festa da igreja, para o congresso, para um algo que a gente faz, e as pessoas dão desculpa das mais variadas. Não é assim que acontece? Mas observa comigo. Você não tem tempo para ver suas séries, seus vídeos, seus filmes, futebol igual eu gosto e vejo. Entendeu? Você não tem tempo para isso. Você não tem tempo para os passeios, para a praia, para o churrasco, para a bebedeira. Não tem tempo para isso. E por que não tem tempo para Jesus? Esse é o problema do ser humano. Procrastinar em relação ao chamado de Deus. Um dia Jesus chamou os fariseus e ele contou uma parábola para eles, dizendo assim: certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos. 2. Falou: vai fazer algo para mim. O primeiro falou: tá bom, eu vou. E não foi. O segundo falou: não vou. Mas depois se arrependeu e foi. Daqui a pouco eu vou explicar essa parábola. E essa parábola está igual muitas pessoas que estão dentro da igreja. Dizem que ama Jesus, mas não quer fazer a obra de Jesus. Diz que vai fazer, mas não faz. No capítulo 21 de São Mateus, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, montado no jumentinho. As pessoas pegam ramos, galho de árvore, palmas e começam a gritar Hosana, Hosana, as crianças gritando Hosanas, quem vem em nome do Senhor. E assim que Jesus entra, vencedor, em Jerusalém, o primeiro lugar que Jesus foi no templo. E sabe o que aconteceu lá? O pau quebrou. Tourou a lenha, rachou a cana, neguinho pulou na moita. É desse jeito. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo venda da casa de Deus. E Jesus quebrou o sarrafo, dizendo que transformara a casa do meu pai em covil de ladrões. Vocês estão entendendo? Dá um glória a Deus aí. Oh, Deus. E as crianças, no mesmo momento, estavam gritando Hosana, Hosana, quem vem em nome do Senhor. Aí, os fariseus ficam loucos, ficam doidos. Por quê? Porque eles perguntam para Jesus: você não está vendo o que está acontecendo? Até as crianças cantando. E Jesus diz assim: vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e das crianças que mamam no peito é que sai o perfeito louvor? Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus ainda dá uma implicada com eles, que para os fariseus a cegueira era fruto do pecado e a paralisia também. E eles não deixavam esse tipo de pessoas entrar no templo. Aí Jesus pega na porta do templo, vai lá e
cura os cegos e os aleijados, aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. E o que acontece? Aí Jesus, bravo com isso, Jesus pega e vai para Betânia. Jesus sai de Jerusalém e vai embora para Betânia. Mas no outro dia ele volta, porque ele tinha que cumprir com as suas obrigações diante de Deus. E no meio do caminho Jesus encontra uma figueira, mas que não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, que ela secou até a raiz. E essa figueira estava representando o templo de Jerusalém. E hoje eu quero te dizer que você está representando o templo do Espírito Santo. E se Jesus voltar, não achar fruto em ti, em mim, nós seremos amaldiçoados. Nós precisamos dar fruto digno de arrependimento. Nós precisamos dar fruto de ganhar almas para Jesus. Amém ou não amém? Amém. Aleluia! E Jesus pega e vai fazendo um monte de obras ali, mas mostrando que a obra de Deus não é sacrifícios, mostrando que a obra de Deus não são rituais, mostrando que a obra de Deus é o amor de Deus pela vida do ser humano. Aleluia. Deus quer te salvar, Deus quer te levantar, Deus quer perdoar os teus pecados, não importa qual, porque Deus não tem problema com o pecado, Ele tem poder de mandar o pecado embora, te purificar de toda injustiça e de te santificar. Quer ver uma coisa? Para aqueles homens, a cegueira e a paralisia era fruto do pecado, não era? Mas se você pegar João 9, vem Jesus e os discípulos, e tem um cego de nascença sentado lá, e os discípulos perguntam: mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus falou: ninguém. Como ninguém? Ele nasceu assim, para que se manifestasse nele a glória de Deus. Oh, aleluia. Tem coisa que você não sabe, filho, mas é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Aleluia. Quem sabe essa prova, essa perseguição, quem sabe essa dificuldade, é para que hoje, nesse domingo de Páscoa, de ressurreição do Senhor, a glória de Deus se manifeste na tua vida. Jesus está chegando aí na tua Jerusalém. Glória a Deus. Jesus está chegando aí na tua casa. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, voltando à parábola do homem que tinha 2 filhos, e um disse que ia fazer e não fez, e o outro disse que não ia fazer e fez. O que significa, pastora? Você sabe? Um obedeceu, e o outro, mesmo falando, não obedeceu. E era exemplo de quê que Jesus estava dando? Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Preceder a vir antes. Os fariseus eram a classe denominada separados, denominados santos. Entendeu? Que eles descobriram na Escritura que iria vir o Messias, então eles investigavam tudo. Mas eles ficaram tão cheio de mimimi que passou do limite. Eles investigavam tudo, acusavam todo mundo, apontavam o erro de todo mundo. Que quando João Batista veio pregando que é chegado o reino dos céus, os publicanos, que eram cobradores de impostos, as prostitutas, os pecadores, entenderam e aceitaram Jesus. Logo eles aceitaram, logo eles entenderam. Aí, ó. Entendeu? Entenderam primeiro. Entenderam primeiro do que aquele que tinha a lei nas mãos. Eu quero dizer para você, igreja de Deus,
Você é servo, serva de Deus, está na casa de Deus, mas muitas vezes você não quer fazer a vontade de Deus. E quem vem depois pode ser um assassino, um adúltero, um prostituto. Pode ser quem for um beberrão, um cachaceiro, um matador. Vão entender que Jesus é a solução, que Jesus é a salvação. E vão entrar antes de você. E talvez você não entre, porque está procrastinando, porque está deixando para depois. Os filhos que estavam fora da lei, eles diziam, não quero fazer. Mas quando se converteram à justiça ministrada por João, foram fiéis seguindo a Jesus. Amém? Eles foram fiéis seguindo a Jesus. Amém. Então o que Jesus fez? Jesus veio ampliar o entendimento do que era o amor de Deus para a vida das pessoas. Não era ritual. Se você comesse e não lavasse o prato, o fariseu te acusava de comer sem lavar o prato. Mas aí Jesus vinha e falava, o que traz pecado na vida do homem não é o que entra pela boca, é o que sai, porque vem do coração. E Jesus falava, vocês estão igual sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Por fora está pintadinho, bonitinho, por fora tem mármore lá na lápide, mas por dentro está cheio de podridão. Não adianta servir Jesus de aparência. Não adianta ser religioso e ir à igreja. Não adianta você pecar o ano todo e hoje na Páscoa e na missa uma vez no ano. Não adianta você não beber hoje e encher a cara 364 dias do ano. Você está entendendo? Procrastinamos com as obras de Deus. Procrastinamos com o chamado de Deus na nossa vida. Mas nessa noite, Jesus está te perguntando: você hoje está fazendo o que para Jesus? Eita! Você está fazendo o que? São fortes palavras de Jesus sobre qualquer forma de hipocrisia religiosa. Esses versículos não escondem o recado. Uma religião que se restringe ao cumprimento de rituais e não se vincula com o caminho da justiça não produz adesão verdadeira. Como superar a religião do rito? Entendeu? Como fazer a vontade de Deus de fato e não apenas por palavras? A resposta cabe a cada um de nós, pessoal e comunitariamente. Não são rituais. É como eu vivo. É o meu dia a dia. Não adianta ter uma saia no pé, mas a língua também. Não adianta ofertar com a mão e apontar com a outra. Não adianta ver seu irmão caído e festejar porque ele caiu. Deus não quer ritual, Deus quer amor verdadeiro. Se nós procrastinarmos, nós vamos perder a salvação. A palavra de Deus, ela diz: vinde a mim, vós estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Há uma promessa de alívio, de mudança, de Jesus arrancar o fardo pesado sobre a tua vida.
Que nesse domingo de Páscoa você pode entregar sua vida para Jesus. Você possa retomar a tua aliança com Deus. Não importa aonde você parou, por que parou, por causa de quem você parou, não interessa. O que interessa é que Jesus quer te levantar. Aleluia. E logo. E logo. Amém? Amém. Você entendeu a palavra de Deus nessa noite para você? Você entendeu o chamado de Deus na sua vida nessa noite? Deus está te chamando de volta às origens. Deus está te chamando de volta à sua presença em Jesus Cristo. Nós vamos terminar aqui com esse hino aqui, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tudo está tão difícil pra mim. Está difícil? Entrega a sua vida a Jesus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Tem milagre para você hoje. Tem mudança de vida para você nessa noite. Mas tua mão tudo me Oh, Espírito Santo de Deus, vai de encontro a essas vidas, Senhor, que estão afastadas da tua presença. Que um dia quebrar aliança contigo, Deus. Toma-os pelas mãos e ressuscita-os, Senhor, nesse domingo, Pai. Ressuscita-os nesta hora, Senhor. Você ainda vai louvar e engrandecer ao santo nome do Senhor. está tão difícil pra mim. Aleluia! Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se mas tua mão tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar e até aqui tomando suja. Edson Macena chegou no finalzinho, mas seja abençoado em nome de Jesus. Pois aí O poder do Espírito Santo de Deus possa ressuscitar dentro do seu coração. Amém, querido. Deus te abençoe. Espere em Deus. Espere em Deus. pois aí tu louvarei, Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus. Agradece a Deus, pastora. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agradecer, né, por essa comunhão online, mas maravilhosa, né?
e que a gente vai se reencontrando online. Olha que lindo. E por essa palavra maravilhosa que nos trouxe à memória o que nós temos que fazer logo, né? Muitas vezes o dia a dia deixa mesmo a gente cansado, deixa a gente assim meio abatido, mas o Espírito Santo usou essa live para nos lembrar ou nos ensinar, né? A muitos ensinar que nós devemos logo. E eu agradeço a Deus, porque nós queremos logo as bênçãos de Deus. Mas será que queremos logo? Mas será que entramos logo no reino de Deus? Será que entramos logo na presença de Deus de todo o nosso coração? Será que obedecemos logo a palavra de Deus? Né? Então, vamos fazer com pressa a obra do Senhor, porque a nossa vitória já foi conquistada lá na cruz, e Deus quer nos abençoar logo, mas nós precisamos chegar logo na presença de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Eu agradeço mesmo, né, esta live, essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, e vamos compartilhar essa palavra para que as famílias, as pessoas também possam aprender mais como funciona o reino de Deus. Coloca aí, Kleber, o endereço do nosso canal no YouTube. Deus. Obrigada. Você que ainda não curtiu o nosso canal, a Igreja Águas Profundas Church tem um novo canal no YouTube. Você entra lá, se inscreva, curta e compartilhe. Pode orar, pastora. Oh, Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por mais esta noite, Senhor, na Tua presença, Pai, porque eu sei que o Senhor estava inclinado a ouvir, Senhor, o nosso clamor no início, e o Senhor está com os ouvidos inclinados para nos ouvir, Senhor, agora, Pai. Nós te agradecemos em primeiro lugar e também pedimos, Senhor, meu Deus, que venha, Pai, entrar com providência, Senhor, nos hospitais, que venha entrar com providência nas famílias, entre os jovens, Senhor, que estão se perdendo, que venha entrar com providência, Senhor, na mente das pessoas, Senhor, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, meu Deus. Oh, Pai eterno, nos ajuda, Senhor, a fazer em breve a Tua vontade, Senhor, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Nos dá força, Senhor, meu Deus, nos dá ânimo, Pai, estratégia, Senhor, para entrarmos na Tua presença, Senhor, com excelência o mais rápido possível, Senhor, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muito obrigado a cada um que ficou conosco nessa live até essa hora. Fala. Liliane. Paz, pastor e pastora. É Liliane. Entrou? Aí ela colocou no fecho do... Ah, sim. Entendeu, queridos? A paz, Li. Beijão, estamos orando por vocês. Que Deus abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Uma ótima segunda-feira de bênçãos e vitórias. Em nome do Senhor Jesus. Paz.